E hoje chegamos novamente na sua casa. Muito obrigado porque você nos acolhe na sua casa. Estaremos meia hora com você. Hoje o assunto é: o teu eu é uma grande realidade para se tornar pessoa. Que bom poder estar com vocês, meus grandes e meus santos, né? Hoje enfrentamos uma temática que não é em si, diremos assim, parece exterior, não sei, problema do lixo em São Paulo, problema da violência no Brasil, problema. Não, hoje vamos enfrentar muito mais a causa, o que é a causa que cria estes efeitos sobre a violência, por exemplo, sobre um desordem geral, uma sujeira que está nas ruas, um desandar dos políticos. Por quê? Iremos tocar muito mais o problema de quem sou eu, que valor tem o meu eu na frente dos outros e na frente da sociedade. Vamos então hoje escutar expertos sobre esta realidade. Vamos juntos. O mandamento do Senhor é muito claro. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É um convite para você se apropriar de quem é você. O mundo é dividido entre dois blocos: pessoas firmadas e pessoas não firmadas. Deixa eu aprofundar essa reflexão com você. Uma pessoa firmada, ela se apropria de quem ela é. Uma pessoa firmada tem recursos internos onde ela se sustenta diante da vida. Ela não depende do olhar do outro. O não firmado é alguém frágil, é alguém não maduro, é uma pessoa que precisa do olhar do outro. Daí a importância de você se apropriar da sua história. Quem sou eu? Como eu fui formado? Quais são as minhas carências? São essas perguntas que ajudam você a ser uma pessoa firmada. Mas para você ser uma pessoa firmada, você precisa se apropriar de quem é você. Imagem e semelhança de Deus. 4 grandes emoções que você precisa aprender a lidar: a paixão, o medo, o ódio e os ciúmes. Essas grandes emoções revelam a fragilidade humana. E aí existe um grande conflito que o ser humano vive a cada dia: razão versus emoção. Tem um filósofo grego chamado Sócrates. Ele dizia uma frase fantástica: conheça a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo, conhecer seus limites, conhecer as suas emoções, conhecer aquilo que tem medo. Isso é um processo fundamental para você aprender a lidar com as suas razões através do equilíbrio. O ser humano está em corrida constante. Temos um propósito neste planeta. Mesmo se as pessoas à nossa volta perceberem em nós talentos e dons, precisa olhar para dentro, no mais íntimo do nosso coração, para descobrirmos quem somos. Este é um processo que leva tempo, mas depois nos proporcionará felicidade para a vida toda. Nós somos geneticamente feridos por conta das heranças, os traços mal adaptados que nós recebemos de nossos pais. Somos psicologicamente feridos por conta das agressões e das carências que nós sofremos ao longo de nossa vida. Somos também espiritualmente feridos por conta do pecado. Uma doença, para ser devidamente tratada e curada, começa com um bom diagnóstico. Daí a importância do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é o primeiro passo para que a gente possa ter o diagnóstico da nossa doença, seja a nossa doença física, a nossa doença psicológica e a nossa doença espiritual. Nesse processo de cura é essencial o autoconhecimento.
É necessário que nós possamos conhecer as nossas fraquezas, as nossas feridas, as nossas debilidades, mas tudo isso não terá valor se não pudermos também acreditar que existe uma força que pode nos curar, que pode de fato nos salvar. Nós, como cristãos, precisamos acreditar fortemente em Jesus que morreu por nós e que é o nosso Salvador, e que é vivo, e que é ressuscitado, e que nos dá a graça de podermos passar por todas essas dificuldades, por todas as dores, por todos os acontecimentos da vida, pois é Ele que nos fortalece, é Ele que nos forma verdadeiro homem, à imagem e à semelhança de Deus. Aprendemos muito sobre tudo ao nosso redor. Como lidar com computadores, dirigir um carro e muito mais. Essas coisas fazem parte do nosso mundo exterior. Gastamos muito tempo ao lado de nós mesmos para nos perguntar o que fazer e onde ir. A autodescoberta nos leva ao sucesso. Quando eu me vejo muitas vezes presa em muitas coisas, eu procuro superar aquilo que me prende, né? Na maioria das vezes, assim, eu me vejo assim como uma pessoa que costuma ficar só, isolada. Então, a minha tendência, geralmente, e estou fazendo isso nesses últimos tempos, é fazer algo para o outro, né? E às vezes é uma coisa muito simples, né? Para sair dessa limitação, né? De ficar em um mundinho fechado, quietinho, né? É sempre fazendo uma coisa para o outro, um doce, um bolo. Geralmente isso eu faço muito na minha casa, né? Com as minhas amigas. Mesmo assim, quando elas não percebem ou elas estão nas correrias, né? Eu estou procurando fazer isso dessa forma, né? Eu me vejo assim como uma pessoa que... muito medo, né? Então a minha tendência é superar esse medo. É vencendo os obstáculos daquilo que eu procuro fazer, né? Geralmente tem algo para mim fazer, porém eu tenho um medo que me paralisa. Então, na realidade, é superando esse medo que eu procuro vencer as limitações do meu dia a dia, né? Eu estava pensando esses dias assim, que a gente vai estar sempre em mudança, né? Até o fim da nossa vida. A respeito dos meus sonhos, eu acredito que eu sou sonhadora, sim. Eu tenho sonhos para realizar, tenho sonhos de constituir família, tenho sonhos assim de me realizar naquilo que eu faço, né? Porque assim, realizando os meus sonhos, né? Na realidade também nos faz uma pessoa feliz. Porque assim, para a gente ser feliz, a gente precisa assim de Deus junto conosco, mas você ser feliz no teu dia a dia, naquilo que você faz. Se você é casado, você é feliz na tua família. Se você é um bom profissional, você é feliz naquilo que você está fazendo, né? Aí você é uma pessoa realizada e você dá o teu melhor para o outro, né? Bom, eu lido com as minhas limitações. A primeiro momento, parece uma frustração ver aquela limitação ali. Ao enxergar essas limitações, eu consigo depois ver elas como algo que eu posso superar e que vai me levar a um crescimento maior. Então, eu sinto que elas são algo positivo, mesmo que como humano pareça não ser a primeiro momento. Eu, como estudante em biologia, né, eu sonho muito em poder profissionalmente, né, levar essa experiência dessa presença de Deus, né, da ciência, por mais que ela descubra várias curas, várias formas de ajudar a humanidade, mas que ela também leva com essa presença de Deus, né, a importância, a valorização do ser humano. Eu encontrei na arte uma forma de ir trabalhando essa limitação de falar em público, né? Então eu comecei a fazer teatro, né? Aumentar mais o vínculo, né, de amizades, mais o contato humano, e é algo que hoje para mim é muito fácil hoje a comunicação, né? Eu acho que o principal é a gente estar de bem conosco mesmo, né? A gente se descobrir primeiramente como pessoa, né? Dentro de uma sociedade e também numa vida espiritual, num relacionamento com Deus. Viu que interessante, é? Eu agradeço à psiquiatra doutora Ludmila por estes pontos bem claros, né? Nós, dentro do nosso ser,
tem uma realidade única, o nosso eu, que é profundamente o nosso eu e que não existe outro no mundo e nunca existirá e nunca existirá. Porque eu sou eu e posso dar toda a minha parte para a sociedade e para Deus. Vamos continuar no segundo bloco esta temática. Daqui a pouco chego. Então, ainda mais, quero com vocês entrar neste assunto. Olha, não tem jeito, queridos. Se eu encontro o meu eu me torno uma pessoa íntegra. E todos os medos, os pavores, o sentimento de pânico que muitas vezes as pessoas têm, vão passando. Por quê? Porque eu me conheço e me aceito. Porque eu amo a minha pessoa assim como eu sou. Mas estas são as dicas para poder escutar agora, ainda uma vez, psiquiatras e psicanalistas que possam nos ajudar a compreender quem sou eu e o valor do eu. Vamos escutar. As alterações de personalidade caracterizam-se por padrões de percepção, de reação e de relação que são relativamente fixos, inflexíveis e socialmente desadaptados, incluindo uma variedade de situações. Algumas pessoas minimizam os problemas, outras os exageram. Ainda que as personalidades tendam a responder sempre do mesmo modo a uma situação difícil, a maioria é propensa a tentar outro caminho se a primeira resposta for ineficaz. Você conhece uma pessoa madura, uma pessoa serena, a partir do momento como ela lida com seus limites. É preciso aprender a elaborar o luto. E o que é o luto? O luto é você dar sentido onde não há sentido. Elaborar o luto significa você superar os limites da vida. Porque tem certas coisas que dependem de você, tem outras coisas que não dependem de você. A vida é isso. Diante do momento de dor, diante do momento da vida, eu preciso fazer duas escolhas. Ou eu fico na posição de vítima, ou eu me responsabilizo. Diante do limite, eu preciso fazer essa escolha. Em que posição eu quero ficar? As pessoas têm dificuldade de se conhecer porque têm dificuldade de entrar em contato consigo mesmo, né, com a sua essência. O autoconhecimento é o que fortalece, né, que encoraja a pessoa a ser ela mesma, né, e rompe com o medo de ser descoberto pelo outro, né, no convívio com outras pessoas. E, na verdade, todo mundo tem segredos, né, todo mundo tem coisas que não consegue expor, né, para os outros, para as demais pessoas, né. Hoje é uma grande necessidade de sermos aceitos e na sociedade também um grande medo de sermos rejeitados. Eu tento sempre ser um pouco mais paciente, né, mais compreensiva contra as pessoas, né. E depois da experiência que eu faço de Deus sempre, onde eu me sinto plena, esse olhar que eu tenho de Deus, essa compreensão que eu tenho de Deus me faz ter um olhar diferente com as pessoas, né. E às vezes é isso que a pessoa precisa, né, um acolhimento, né, uma palavra, uma pessoa que pare e consiga escutar, né, consiga ouvir, consiga estar disponível naquele momento, né, com um olhar mais compassivo, mais compreensivo, sem tanto julgamento, né, mais misericordioso mesmo, um olhar mais acolhedor, né. Essa experiência que eu faço de Deus, que eu tento passar para as pessoas do meu trabalho também, e tanto meus pacientes quanto meus colegas de trabalho, né, meus familiares e amigos. É muito bonito, não? Agradecemos estas pessoas que se colocam à disposição para poder dar-nos dicas fundamentais para descobrir a minha pessoa, para valorizar o meu eu, né? Eu, como sempre digo para vocês antes de terminar o segundo bloco, não podemos parar exclusivamente, somente nestas dicas que estas personalidades dão para nós. Precisa que você se informe. Tem livros, por exemplo, do nosso teólogo Grum, que você encontra em todas as livrarias católicas, que são temáticas breves, livrinhos breves, mas fundamentais para poder descobrir quem eu sou. No terceiro bloco, porém,
vou continuar ainda mais e vamos continuar. E entramos no terceiro bloco, hoje sobre esta dimensão tão profunda e tão desafiadora, né? O meu eu, poder compreender que eu sou uma pessoa única, perfeita, maravilhosa. Por quantos traumas e dificuldades o pecado eu fiz na minha vida. Precisa acreditar. Se lembra quando Jesus aparece a Pedro e diz: tu me amas? Por 3 vezes, é uma dica para nós. Não é olhar ao pecado que Pedro fez depois de ter traído Jesus, mas saber que tem algum perto de nós, que é Jesus, que me ama assim como eu sou, com o meu eu. Vamos então ainda mais aprofundar este valor do eu e acreditamos. Eu sou uma bênção para Deus. No caminho de formação com os missionários, realmente o caminho mais difícil é esse. O jovem aceitar aquilo que ele é. Porque ele vem com tanta cobrança, ele vem com tantas imagens, ele vem com tantos ideais dele mesmo. E o engraçado é esse, que o jovem ele projeta um ideal de santidade, ele projeta o ideal de pessoa que ele deve ser para ser uma pessoa realizada, e o que acontece? No meio do caminho a frustração. Porque ele nunca vai ser aquilo que ele pensa em ser, ele vai ser aquilo que ele é. Então a realização não é um processo de fora para dentro, mas é um processo de dentro para fora. Eu me encontro comigo mesmo, aceito tudo aquilo que eu sou. Às vezes a gente também tem um pouquinho uma visão negativa de nós mesmos, né? E a gente tenta separar aquilo que é negativo. Mas em nós não existe negativo e positivo. Em nós existe um ser maravilhoso pensado por Deus, aonde eu devo aprender cada vez mais no decorrer da vida e integrando aquelas coisas mais complicadas com as coisas boas para poder ser uma pessoa plena. A gente só compreende quem nós somos, qual é a nossa identidade, quando a gente percebe quem é Deus. Deus é Pai, eu sou Filho. Então o que você tem que fazer? E aí eu acho que é o processo mais difícil não só para os missionários, mas para todas as pessoas. Se chama aceitar aquilo que é. Como é difícil para a gente se aceitar. Isso desde a nossa aparência. Eu não aceito o meu nariz, não aceito o olho, não aceito o meu cabelo, não aceito o meu corpo. E aí passa pelo caráter, eu não aceito esse caráter, eu sou muito assim, sou muito assado. E a nossa vida é um contínuo não aceitar, não aceitar. E Deus continuamente ao contrário, filho, aceita. Eu te criei, eu te amo assim do jeito que é. Você é uma obra-prima das minhas mãos. Então esse processo de aceitação, ele é o primeiro passo para um processo de santidade. As pessoas, no fundo, elas estão sedentas de um amor. E aí, repito, enquanto elas não entenderem que esse amor só vem do alto, do Pai, e o Pai nos ama do jeito que nós somos, Deus não pede para a gente, olha, faça isso, seja assim. Deus pede unicamente, aceita o meu amor. E é somente nesse encontro profundo com Deus que a gente vai se libertando, que vão caindo as máscaras, que vão caindo todas aquelas ideias, imagens que a gente se projeta em nós mesmos, e a gente vai caminhando numa liberdade. Eu acho que a chave disso tudo está no relacionamento com Deus. E aí entra o segredo. Na medida que você for restabelecendo esse vínculo com o teu pai, e esse vínculo de filho, né? O teu pai cobra alguma coisa de você? Não, o teu pai te ama. Aí sim você vai conseguir fazer esse caminho de aceitação interior. Mas a gente só vai conseguir se aceitar quando a gente entender que nós somos filhos e não escravos, e não servos, e não pessoas que estão ali sendo vigiadas por um Deus carrasco que vai... Não. Deus é um Pai que nos ama. Somente misericórdia. Nós gostaríamos de ser milionários ou financeiramente livres, mas primeiro temos que descobrir o nosso propósito de vida. Só assim poderemos passar a ser bem-sucedidos. Ninguém pode descobrir nada sem enfrentar desafios. Cada homem é um ser especial e tem uma coisa em comum: descobrir o seu propósito de vida e o perseguir. Eu fui acolhido na comunidade em 2009 para 2010. Eu estava em situação de rua. Eu saí
do sistema e tive dificuldades, né, de poder me adaptar novamente à sociedade. Foi difícil, né, para mim poder permanecer no caminho, né? E aí depois eu gostei muito daquilo que estava fazendo, né? Aí eu fiquei mais 2 anos como voluntário lá na casa, né? E eu vivi muitas experiências de Deus cuidando dos idosos, né? Cuidando da liturgia. Aquilo que Deus me confiava, eu abraçava, né? Aquilo me purificava, aquilo me ajudava a permanecer no caminho do Senhor. Hoje, né, eu subi para São Paulo, eu vim para São Paulo, né? Eu estou trabalhando nos projetos, né, na Casa Restaura-me. Hoje eu sou um funcionário da Aliança de Misericórdia. Hoje eu posso ajudar o meu filho, né? Eu faço visita uma vez no mês para ele. Estou conseguindo viver, né? Que é o que eu não conseguia viver antes, né? Hoje Deus me deu a graça de poder estar cuidando daqueles que chegam, né? Daqueles que estão também machucados. Então o que mais me ajudou foi essa minha busca em Deus e estar morando com a fraternidade, né? Com os missionários, assim, eu aprendo muito com eles, né? Com a formação deles. Hoje eu sou feliz por aquilo que eu estou fazendo. Antes de conhecer a comunidade, né, então, no começo, assim, até que tinha uma vida tranquila, né, até minha adolescênciazinha, assim, né, mas aí depois na escola, né, conforme foi passando o tempo, no colégio, fui descobrindo muitas coisas, né, nas amizades e tal, né. Eu tive uma vida muito difícil, assim, nesse sentido, né, tive uma vida desregrada, né, e daí não queria saber nada da vida, né? Todas essas coisas, né? Mas nesse meio todo foi quando eu tive uma experiência forte com Deus, né? Tipo, eu tenho uma irmã gêmea, né? E a gente conheceu junto a comunidade, né? Então ela se envolveu totalmente, né? Então ela começou a participar, foi voluntária nas atividades da comunidade, tudo, e mesmo assim nada me atraía. Eu sempre apoiei muito ela, mas não vinha, né? Daí teve um dia que ela insistiu muito para eu participar com ela de um encontro do Padre Antonello, né? Que sempre tinha ali na Casa Restaura-me, e eu fui, né? Então, no momento de adoração, foi muito forte, assim, porque ali de verdade eu entendi, né? Que o que eu estava fazendo, né? A vida que eu estava levando, assim. Eu acho que foi aí que de verdade eu encontrei Deus e entendi a comunidade na minha vida, né? Que eu entendi que a vida com Deus é muito mais feliz do que viver no mundo. A Misericórdia nos inspirou a ajudar esses irmãos de rua, que nos procuram depois da pastoral de rua também e vêm para as nossas casas. Dentro da casa, além dos trabalhos, além de toda a reinserção social, a gente deseja muito que eles sejam reinseridos dentro do coração de Deus. O trabalho que a gente tenta fazer é um trabalho de promoção, né, e de resgate da vida, né? Então, muitos desses filhos que a gente acolhe chegam nas nossas casas destruídos pela droga, pelo álcool, ou até mesmo pela vivência na rua, né, pela perca da família. Também, como vocês viram, na nossa comunidade tentamos de fazer, não? Na nossa formação, quando um jovem, um casal quer entrar na comunidade de vida, o nosso caminho de 3, 4 anos de formação está mesmo nisso, né? Poder encontrar eu, Deus e o outro que se combinam e fazem uma pessoa reta, digna e verdadeira, né? E você tem esta possibilidade. Vamos juntos sempre para poder agradecer a Deus que nos fez únicos, levados ao paraíso, à santidade. Deus te abençoe e possa santificar você cada dia a sua vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus te abençoe.